Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto que nós estávamos pregando no vídeo anterior. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa teu like, posta teu comentário, compartilha com os teus amigos, porque hoje tem muita coisa boa para a gente aprender acerca da palavra do Senhor Jesus. Amém? Então, nos vemos logo depois da vinheta. Glória a Deus. Atenção! Você está preparado? Prepare-se! Pregando a sã doutrina. Apresentação: Apóstolo Lindomar. Comunidade Cristã Assembleia dos Justos. Santo Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12. Nós iremos continuar aqui de onde nós paramos, para poder darmos continuidade à mensagem da palavra de Deus. Diz assim as Santas Escrituras: E pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. Porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, como nós já explicamos no vídeo anterior a esse, o diabo, ele é um ser perigosíssimo, inteligentíssimo, cheio de artimanhas malignas, diabólicas, e capaz de qualquer coisa para destruir a raça humana. Veja bem, esse demônio, ele promoveu no céu uma rebelião contra Deus. Ele conseguiu persuadir e convencer anjos a se rebelarem contra Deus. Então, não se trata aqui de um demôniozinho qualquer. Então, ele foi expulso do céu, juntamente com os demônios que foram expulsos com ele. E quando ele saiu de lá, o céu se alegrou. Ou seja, uma coisa que a gente precisa entender: aonde o diabo estiver, não há paz. Ele vem para promover desordens, brigas, discórdias, confusões, intrigas, invejas, pelejas, dissensões. Aonde ele está, essas coisas estão com ele. Veja que ele fez um rebuliço no céu, a tal ponto de que quando ele foi expulso, o céu se alegrou, os anjos se alegraram. Mas o problema é que esse demônio, juntamente com os demais, eles foram expulsos e lançados aqui embaixo. Então veja que Deus diz assim: alegrai-vos, ó céus, quando ele saiu. Mas já quando Deus se volta para a terra, aí Deus diz assim: ai dos que habitam na terra e no mar. Glória a Deus. Essa palavrinha ai, ela tem um sentido de pranto e ranger de dentes. Significa que o diabo, ao chegar aqui embaixo na terra, ele começa a
promover as mesmas desordens que ele promoveu lá no céu. Só que agora a coisa ficou bem mais fácil para ele, porque agora ele está lidando com simples mortais, seres humanos. E ele vai perturbar a vida de todos que estiverem ao seu alcance. Então não se iluda não. O diabo derruba crente, destrói famílias. Não interessa se você é evangélico, católico, espírita, budista, seja lá qual for a religião que você confessa. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, aonde ele estiver, há desordens, há destruição, há brigas e assim por diante. Essa é uma das características do diabo, promover a desordem. Aí diz assim, ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O diabo sabe que ele já foi julgado e condenado e que o tempo dele está se findando aqui embaixo. E ele quer levar consigo o máximo de pessoas que ele puder. Porque a ira do diabo é contra Deus e contra a raça humana, a principal criação divina. Então ele quer destruir os seres humanos. E esse ódio ele aumenta mais ainda quando ele se volta contra a igreja, o povo de Deus. Uma ira violenta do diabo é levantada contra a igreja. Ou seja, meus irmãos, nós estamos em um campo de batalha. Nós estamos em uma guerra. E essa guerra ela é espiritual. É contra o inimigo de nossas almas. Você não está guerreando contra a carne ou sangue. Não é contra teu irmão, não é contra teu amigo, não é contra teu vizinho, não é contra as pessoas que trabalham com você, não é contra as pessoas que discordam das suas ideias, ideologias. A nossa guerra é contra Satanás e aquela coja de demônios que foram expulsos do céu juntamente com ele. E quando o diabo ele caiu na terra, a primeira passagem que nós encontramos nas Escrituras acerca do inimigo já em terrenos terrestres, já é no Jardim do Éden. Olha só o que é que Deus diz, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então preste atenção, o diabo ele aparece aqui no Jardim do Éden, transfigurado em uma serpente. E ele já começa iniciando aqui um diálogo com a mulher. E nós precisamos prestar atenção nas artimanhas do diabo. Porque quando ele quer iniciar uma conversa e levar para uma contenda, uma briga, uma confusão, ele lança uma seta maligna.
ele puxa um assunto, muitas vezes até polêmico, para poder a pessoa entrar no assunto e começar as conclusões. Se vocês observarem os evangelhos, era essa a estratégia que os fariseus eles faziam com Jesus. E todo herege tem essa característica. Ele joga uma seta para poder a pessoa entrar ali no assunto. E as perguntas, elas são, muitas vezes, elas vêm torcendo os fatos. Veja que ele chega aqui e diz assim: foi assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim. O que era que Deus tinha dito? Deus disse que eles não poderiam comer de todas as árvores do jardim? Ou Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores, menos aquela que estava lá no centro do jardim? Qual foi a ordem que Deus deu para Adão? Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha só, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: da árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, a ordem de Deus para o homem foi o inverso daquilo que o diabo falou para a mulher. Ele chega para a mulher distorcendo os fatos e perguntando se era assim que Deus tinha dito: não podeis comer de todas as árvores do jardim. Mas não era isso que Deus tinha falado. Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas a árvore do conhecimento do bem, do conhecimento da ciência do bem e do mal, que está lá no meio do jardim, Deus diz: dela não comerás, porque no dia que tu comeres, certamente morrerás. Então Deus ele foi bem claro e objetivo. E ele deu uma ordem. Ele disse: você não pode comer daquela árvore que está no centro do jardim. Foi a ordem que Deus deu para Adão. Deus disse que poderia comer de todas as árvores, menos aquela que estava no centro do jardim. Então, quando a serpente ela torce os fatos e ela mente, ela obriga a mulher a dar uma resposta. E através da resposta da mulher, ele inicia o diálogo. É assim que Satanás faz até hoje. Eu vejo isso no meio evangélico, no meio católico, espiritismo, essas religiões politeístas, a gente nem fala, né? Na política só é o que rola: mentiras, narrativas falaciosas e mentirosas. Só é o que tem dentro da política. Então, são instrumentos nas mãos do diabo para satisfazer os desejos de Satanás. É para isso que essas pessoas são usadas. Depois que ele usa, que ele abusa, ele arruma um jeito de fazer com que elas deixem a sepultura
condenadas ao inferno. Então não se iluda com o diabo, não. Ele é mestre na arte de enganar. Glória a Deus. Aí a mulher vai e responde para eles, né? Responde para ele. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Provavelmente Adão deve ter passado para sua esposa a instrução que o Senhor tinha lhe dado, né? E aqui ela ainda acrescenta mais uma coisinha, né? Ela diz o que Deus disse, né? Deus disse: não comereis, não toqueis, para que não morrais. Então, a ordem divina foi que se eles tocassem naquele fruto ou comessem, eles iriam morrer. Quando Deus fala com Adão, ele é bem claro o objetivo. Ele diz: se comer, certamente morrereis. Glória a Deus. E a serpente, mentirosa e falsa como ela sempre foi, começou a mentir. Começou a falar o que Deus não tinha falado e convencer através do argumento para que a mulher se desviasse daquilo que Deus ordenou e violasse a única regra que Deus havia dado para eles. Irmãos, o diabo é um mentiroso. Jesus, a única paternidade que o Senhor Jesus deu ao diabo é a de pai da mentira. Jesus disse assim, conversando com vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer as obras de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. E quando profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O carro forte do diabo é a mentira e o engano. Ele é mestre na arte de enganar. E ele começou a criar uma narrativa falaciosa, enganosa. E uma das características do inimigo, quando ele vai criar uma narrativa, é misturar verdades com mentiras. Porque o diabo sabe, se ele chegar na cara lisa, contando mentiras e mais mentiras, as pessoas facilmente irão identificar que aquilo é uma mentira. Mas se ele mistura a verdade com mentiras, aí somente as pessoas que tiverem um conhecimento profundo daquele assunto é que vai conseguir ter um discernimento da mentira e do engano que está por trás daquela narrativa falaciosa. E aquilo vai começar agora a criar essa narrativa. Olha só o que é que ele diz. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo bem
e o mal. Veja que aqui ele começa a persuasão. Ele começa a persuadir a mulher através de uma narrativa mentirosa. Deus diz que se eles comessem, eles morriam. Deus diz para Adão: se comerdes, certamente morrereis. Deus não disse assim: olha, provavelmente você vai morrer se você comer, ou talvez você morra se você comer. Deus foi logo direto, claro, objetivo. Ele disse: se comerdes, certamente morrereis. Aí o diabo vem e diz: certamente não morrereis. Deus disse que morria, ele disse: certamente não morrereis. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como Ele, conhecendo o bem e o mal. Isso aqui despertou a curiosidade da mulher. Preste atenção, irmãos. Não seja uma pessoa curiosa. As pessoas curiosas demais, facilmente elas são enganadas por Satanás. Facilmente, porque por trás da curiosidade tem uma armadilha preparada para o curioso. E o diabo, veja que aqui ele está misturando verdades com mentiras. Ele está dizendo: certamente não morrereis. Aqui é uma mentira. Aí ele diz: é porque Deus sabe que se vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso aqui é uma verdade. A partir do momento que eles comeram, eles passaram a conhecer o bem e o mal. E aí caíram em condenação. Ora, eles conheciam apenas um lado da moeda. Deus não queria que eles conhecessem o outro lado, porque Deus sabia que eles iriam se perder. Mas eles tomaram a decisão e desobedeceram a Deus. E aí começaram a conhecer o bem e o mal. Caíram na armadilha. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu. Glória a Deus. Então preste atenção. O diabo despertou a curiosidade da mulher e ela começou a desejar aquele fruto. Preste atenção aonde é que a curiosidade pode levar uma pessoa. Se ela tivesse cortado conversa na primeira mentira que o diabo soltou, nada do que está acontecendo hoje em nossos dias estaria acontecendo. Mas a curiosidade a levou ao engano. E ela desejou comer aquele fruto, ela foi lá, comeu e deu origem ao primeiro pecado da história da humanidade. Mas o que eu acho interessante é que enquanto a mulher estava comendo do fruto sozinha,
Não tinha acontecido nada ainda. Estava tudo dentro da normalidade. Mas quando ela deu para o homem, e o homem começou a comer juntamente com ela, aí começou o problema. Veja o que aqui Deus diz. Então foram abertos os olhos de ambos e reconheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então preste atenção. Enquanto o homem não comia, estava tudo dentro da normalidade. Mas quando o homem comeu do fruto, aí começou a bagunça. Primeira coisa, despertou logo a cobiça. Antes eles estavam nus e não se envergonhavam. Se vergonhavam, né? Agora começaram a perceber a nudez de um para com o outro e começaram a fazer roupas para se vestir com folhas de figueira. Interessante aqui, viu? Preste atenção. A ótica humana é quanto mais nu ele tiver, melhor. A ótica divina, quanto mais o homem estiver coberto, melhor. Glória a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eles comeram do fruto e não aconteceu nada, não disse que eles iam morrer? E eles morreram. Espiritualmente morreram na hora. A Bíblia nos mostra dois tipos de morte, a morte espiritual e a morte material física. A morte espiritual ela vem primeiro do que a física. Quando nós estávamos no mundo, nós estávamos todos espiritualmente mortos. Até que um dia nós conhecemos a palavra de Deus e Deus nos libertou da morte e Ele nos ressuscitou para a vida. Então a primeira morte que aconteceu aqui foi a morte espiritual, e foi instantânea. Na hora que eles comeram do fruto, eles morreram espiritualmente. Em seguida, começa o processo gradativo da morte física. Eles agora começaram a adoecer, a envelhecer e a morrer. E antes disso, eles eram imortais. Eles não adoeciam, eles não envelheciam e eles não morriam. Glória a Deus. Outra coisa que as pessoas costumam perguntar: o fruto estava, o que era que tinha naquele fruto? Ele estava envenenado? Tinha alguma maldição no fruto? Queridos, o problema não estava na árvore, não estava no fruto. O que consumou o pecado não foi a árvore e não foi o fruto. Foi a transgressão da lei divina. Deus deu um único mandamento e eles não obedeceram. Então, o problema do pecado não é a prática, é a desobediência a algo que Deus disse que não fizesse. A prática é a consumação deste pecado. Porque, na verdade, quando a pessoa pratica o erro, ela já tem formalizado na sua mente
ela já tem pecado. A consumação é o que vai decretar a transgressão a olho nu. E foi isso que aconteceu. Eles pecaram e foram expulsos. Aquela intimidade que o homem tinha com Deus, ele perdeu. A sua alma foi deformada e ele passou a caminhar debaixo da ira de Deus e condenado ao fogo do inferno. E somente Jesus tem em suas mãos o poder de restaurar essa alma, de transformar essa vida e trazê-la de novo para os braços de Deus. Então, que esta palavra ela sirva de reflexão para a tua vida. Que Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua casa, abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.